Maravilha. Gravando, então, dando início à nossa 8ª oficina. E o Atrasando. nosso módulo 2 está com a previsão aí de fazer 10 oficinas, então nós já estamos aqui já bem no finalzinho. E sempre com essa ideia de trazer alguma coisa que vocês possam utilizar aí nas aulas de vocês. Na última semana, eu trabalhei numa proposta aqui do GeoGebra de tocar som. Não sei se vocês conseguiram assistir aquela oficina que eu mostrei para vocês como é que tocava som. Conseguiram assistir? Eu assisti, professor, bem bacana. Beleza. Quem mais? Lucas, Jusicleide, Jason, conseguiram assistir Eu aquela? ainda não pude assistir, mas vou assistir. Certo. Aí o que acontece? Ela é muito interessante. Inclusive eu estou planejando essa atividade, que é gravar a classificação dos primeiros 30 polígonos, né? E ele já vai ali gerando os polígonos, e depois já vem uma vozinha dizendo qual é o nome do polígono, quantos lados tem, quanto vale um ângulo interno, para que aquele estudante que tem um pouquinho mais de deficiência, ou pode ser deficiência visual, ou deficiência intelectual, ou deficiência em memorização, em aprender rápido, possa repetir quantas vezes quiser a aplicação ali, e aí ele vai estar rememorizando toda vez, porque tem um áudio gravado ali. Quando ele estiver pronto, eu vou disponibilizar aqui para vocês, porque como o Google Meet tem a deficiência de transmitir o som na hora que a gente está fazendo a nossa apresentação aqui, aí não teria condições de eu apresentar ele aqui para vocês, ele fica muito limitado. Mas estando ele pronto, eu vou mandar para vocês, disponibilizar no nosso grupo e mandar para vocês já irem aplicando aí nas aulas de vocês e também melhorando, né? Lembrando, pessoal, que nesse módulo, a nossa proposta também, além de fazer objetos educacionais que sirvam para a nossa sala de aula normal, a gente gostaria de construir algumas coisas, alguns objetos desses, que facilite, né, o trabalho das professoras da sala de recursos. E aqui a professora Geisa conosco, ela é a técnica da DREC de Araguatins, responsável pelo pessoal das salas de recursos, né? Todo esse pessoal, ela que está gerenciando. E aí eu convidei ela para estar aqui conosco justamente para ir dando essas ideias, para ir vendo como é que são as discussões matemáticas aqui das oficinas, e que ela possa, juntamente com os professores dela que estão assistindo também, dando aquelas ideias do que eles precisam, tá bom? E as últimas duas atividades, as duas últimas oficinas, é voltada mais para isso, para que a gente possa desenvolver alguma ideia e construir algo que possa permitir com que esses alunos que têm um pouco mais de dificuldade possam acessar melhor o conhecimento, tá bom? Então, o que eu peço para vocês? Vão pensando em alguma coisa que vocês acham que facilitaria a vida desses meninos com um pouco mais de dificuldade. Imagina assim, não, eu acho que essa atividade aqui, essa construção desse jeito, daria certo, que basta ter a ideia. Se você tem a ideia, diga como é aquela que você pensou na ideia, que mesmo que você ainda não tenha experiência suficiente para construir, mas nos passa essa ideia que a gente vai juntos tentando dar o formato para ela, tá bom? O importante é ter alguma coisa para que possa apresentar no final do curso. E aí, aqueles que estão mais perto, por exemplo, a gente gostaria de fazer uma mostra aqui no campus da Unitins, com a apresentação desses objetos educacionais voltados para a sala de recursos e também para a sala de aula normal. E queríamos convidar que aqueles que estiverem por perto e quiserem participar do momento presencial, a gente está fazendo também esse convite para vocês. Mas o ideal é que saia aí pelo menos umas 10 construções que sejam facilitadoras para os meninos que estão com dificuldades, tá bom? Dentre eles, aqueles da sala de recursos. Ok, até esse momento, pessoal, das oficinas que vocês conseguiram assistir, para vocês, deu algum acréscimo naquilo que vocês acham que pode utilizar o GeoGebra nas suas salas de aula? Diga aí, hoje nós somos poucos, dá para a gente ter assim, uma conversa um pouco mais geral antes de começarmos a praticar um pouquinho.
Me diga aí, o que vocês estão enxergando desse nosso curso, dessas nossas oficinas? Está sendo vantajoso para vocês ou não? Ainda conseguem me ouvir? Eu estou ouvindo, professor. Maravilha. Vamos ver aqui, deixa eu projetar aqui minha janelinha para vocês. Deixa eu ver se vai aparecer aí. Estão conseguindo visualizar a janela do nosso GeoGebra? Perfeitamente. Joia. Bom, aqui hoje, na nossa descrição do que iríamos fazer na oficina, seria mais ou menos utilizar alguns conceitos matemáticos para fazer algo assim mais, vamos dizer assim, divertido, algo em torno de arte. A gente vai dividir o nosso espaço hoje aqui para esse tipo de coisa. Vamos usar reflexões, vamos usar aqui rotações para fazer alguma coisa bem colorida. E a Geisa está dizendo que está sem áudio. Beleza, Geisa. Quando quiser colocar alguma coisa aí no bate-papo, pode ficar à vontade, tá bom? A gente vai observando daqui. Ok. Beleza. Então tá. Para princípio, então, da nossa tarefa, não sei se vocês já estão aí com o computador de vocês ligados, quem tiver, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui alguma coisa a ver com arte, por exemplo, baseada em conceitos matemáticos como reflexão. Então, existe aqui, olha, esse conjunto de ferramentas, que eles dizem aqui, assim, olha, são reflexões em relação a uma reta, reflexão em relação a um ponto, e aqui nós temos ainda mais outra ideia, que seria a ideia de inversão, de rotação em torno de um ponto. São essas ferramentas aqui que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite, um pouquinho com elas. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma vez, vamos ver se vocês têm aí disponibilidade de replicar aí um pouquinho. Vou colocar, por exemplo, um ponto bem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o meu pontinho. Olha só, coloquei um ponto A. Observe que nesse momento que eu coloquei esse ponto, aqui na minha janelinha de álgebra, por exemplo, apareceram já que as coordenadas desse ponto. Deu um número decimal. Para algumas turmas, por exemplo, não é interessante que essas coordenadas fiquem nesse formato. É interessante que fiquem em formato inteiro. Como é que você pode fazer isso? Observe aqui que eu coloquei tecnicamente em cima das coordenadas 2 e 2. Mas aqui aparece que é 1,97 e 1,94. O que você pode fazer para ficar fácil de você colocar os pontos em cima da grade aqui? Vocês podem vir aqui, ó, nesse íconezinho que é um ímã, vocês podem fazer o seguinte, pedir para que os pontos sejam fixados à malha. Tá? Ativem essa opção, fixar a malha, porque aí toda vez que você for colocar um ponto, ele vai ser sugado pela malha. Então eu vou apagar esse ponto A aqui agora e vou reinserir ele novamente. Vou colocar em cima das coordenadas 2 e 2, mas não vou clicar bem em cima, vou clicar só próximo aqui, só para vocês sentirem como funciona. Clicando aqui próximo, a própria malha já faz essa sucção do ponto e deixa as coordenadas sempre inteiras. Agora, se eu for mover esse ponto, por mais que eu queira deixar ele entre o 1 e o 2 aqui, ó, ele não aceita. Por quê? Porque nós selecionamos a opção de fixar na malha, então o ponto vai ficar somente em cima das coordenadas inteiras. Isso aqui funciona bom para as turmas que estão aprendendo a respeito do sistema cartesiano, para que a gente não tenha coordenadas do ponto aqui em número decimal, tá bom? Então, essa função de fixar na malha aqui nos ajuda quanto a isso, quando você quer colocar pontos exatamente sobre a malha.
Quem já conhece do GeoGebra um pouquinho, às vezes já sabe e já usa essa função. Vocês já tinham utilizado ela? Vou começar aqui pelo professor Jordano, que já mexe um pouquinho com GeoGebra. E quem mais que já mexe com ele aí na sala de aula, sem ser só aqui no nosso curso? Eu não me lembro se eu já tinha falado dessa função aqui nas oficinas anteriores. Já conheceu, professor Jordani, essa função aqui de fixar na malha? Sim, professor, eu já tinha mexido nesse trem tudinho. Opa, maravilha. Então tá, então vamos lá. Então eu coloquei um ponto aqui e vou colocar um outro ponto exatamente sobre a origem aqui, ó. E aí a gente vai usar essas ferramentas de reflexão aqui agora. Reflexão em relação a uma reta. Eu já tenho aqui, por natureza, duas retas, que é a reta do eixo X e a reta do eixo Y aqui, certo? Então, o X horizontal, o Y vertical, e eles já são considerados retas. Então, se a gente vier daqui, olha, selecionar essa ferramenta e clicar em cima do ponto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero uma reflexão desse ponto A em relação à minha reta Y, aqui, que seria o meu eixo Y. E vou clicar em cima do eixo. Observe que quando eu cliquei aqui em cima do eixo, o GeoGebra criou para mim o ponto A'. Deixa eu aumentar aqui essa fonte, para ficar bom de vocês enxergarem aí. Eu vou colocar um tamanho 20 aqui na fonte, para vocês enxergarem legal. Melhorou aí a visualização? Tá perfeito aqui para mim. Vão falando comigo para mim saber que meu áudio não ficou cortado ou que eu não perdi a conexão, tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar no ponto A novamente e vou pedir para fazer uma reflexão dele em relação ao eixo das abscissas aqui, ó. Tá vendo? Cliquei em cima do eixo, ele já criou o ponto A'1. E vou fazer a mesma coisa agora com relação à origem. Mas agora eu tenho a origem, como ela não é nem de um eixo nem do outro, tecnicamente, ou dos dois eixos ao mesmo tempo, a gente vai usar outra ferramenta aqui, que é a ferramenta de reflexão em relação a um ponto. Vou pegar essa ferramenta aqui e vou pedir uma reflexão do ponto A em relação ao ponto B, que está aqui na origem. E ele vai me dar esse novo ponto aqui, tá bom? Se vocês quiserem renomear esses pontos, basta sair da função que a gente tinha, clicar em cima de cada um desses pontos, pedir para renomear aqui, olha, com o botão direito, vai aparecer uma caixinha, eu vou dizer que eu quero esse ponto, que ele se chame ponto C, por exemplo. C, ok. Vou pedir que esse ponto outro aqui, botão direito sobre ele, ó, renomear, vou colocar ponto D, porque esses nomes que o GeoGebra coloca sobre eles, aleatórios, não fica tão charmoso a gente ficar falando. E esse outro aqui, que é o A'2, vamos chamar ele aqui também de outro nomezinho. Vou renomear ele aqui, vou colocar ponto E. E agora nós temos aí os pontos um pouquinho melhores de serem mencionados. A, B, C, D e E. Veja que como esses pontos C, D e E foram construídos a partir da reflexão do ponto A em relação aos eixos e em relação aqui ao centro, se nós movimentarmos o ponto A, o que vai acontecer com os outros pontos? Eles vão se movimentar também, seguindo a trajetória que eu construí para o A aqui. Nesse caso agora, não é mais tão interessante vocês deixarem as coordenadas fixas na grade. Eu vou, então, desativar o meu modo de fixar na grade, certo? Então, vou desativar aqui, ó. Olha agora, se eu movimentar o ponto A, ele vai fazer a mesma movimentação simétrica aí dos outros pontos, ó. Veja que interessante. O que acharam dessa ferramenta aqui, ó, de reflexão? A gente reflete qualquer coisa em relação a uma reta. Qualquer figura que você quiser fazer reflexão, você faz. Nesse caso, eu usei um ponto porque é o mais simples possível. Beleza? Agora, o que isso daqui pode nos ajudar ainda mais? Por exemplo, eu vou fazer algo mais bacana. Eu vou pedir agora, vou selecionar todos os 4 pontos
Eu posso fazer isso deixando o Shift apertado e clicando em cima de cada um dos pontos, ó, tá vendo? Aliás, aqui não funciona dessa maneira. Eu deveria fazer aqui na janelinha de álgebra. Eu posso deixar o Shift apertado e ir clicando em cima do nome deles aqui, ó, tá vendo? E aí ele seleciona todos ao mesmo tempo. Ou eu posso vir só fazer isso, clicar em cima do nome, ponto, e ele já seleciona todos que estão ali. Então tem várias maneiras de você selecionar em tudo. Selecionados os 4 pontos, no caso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir com o botão direito, esse menuzinho, que tem a opção de habilitar o rastro. Bom, habilitando esse rastro agora de todos os pontos, o que eu vou ter aqui? Quando eu mexer no ponto A, por exemplo, eu vou mexer um pouquinho no ponto A. Olha só o que acontece aí, ó. Ele vai fazer a mesma coisa com os outros. Então, eu posso criar aqui agora várias ideias aqui que eu achar interessante. E ele vai criando os simétricos em relação ao eixo. É como se o meu ponto A fosse agora um lápis, uma lapiseira, e eu pudesse fazer aqui o que eu achar interessante com ele, certo? Então, quando a gente faz para habilitar o rastro, ele vai deixando a trajetória que vocês desenvolveram exatamente desenhada aí na sua tela. Só que aí nós teremos as imagens todas refletidas ao mesmo tempo. Tá bom? É como se fosse construindo alguns mosaicos. O que essa nossa habilitação de rastro, vamos dizer assim, tem de desvantagem aqui? É que quando você modifica a tela de posição, o rastro desaparece também, certo? Então você pode fazer um monte de coisa que você quiser aqui, pode desenhar à vontade aí, ó, com o pontinho A, mas se você fizer um zoom, se você mexer a tela de um lado para o outro, esse rastro também vai desaparecer, tá bom? Então é só para dizer que se você mexer aí no seu computador e ela desaparecer, não se preocupe, não é porque deu problema não, é porque o rastro é realmente dessa maneira, você mexe com aquilo que está sendo movimentado, mas se você mudou a posição aí do seu mouse, da sua tela, ele vai também desaparecer. Mas aí nesse caso eu não quero mexer, eu quero fazer uma arte aqui, quero copiar, quero recortar, você pode fazer isso sem mexer na tela, tá bom? Tira um print e ela vai dar certo. Então, por exemplo, se eu ocultar aqui as grades e os eixos, ela vai desaparecer, mas eu posso fazer o quê? Eu posso fazer tudo de novo do jeito que eu imaginar, ó. Olha aí, rápido para fazer um desenho interessante e simétrico. Quando vocês estiverem trabalhando simetria, podem fazer uso dessas ferramentas. E olha como são simples, 2 ferramentas apenas. Ferramenta de reflexão em relação a uma reta e reflexão em relação a um ponto. Legal? Me digam aí o que vocês acham dessa ferramentinha. Muito interessante, bem bacana, professor. Eu não sei se vocês, se a mente de vocês já, assim, acho que toda a mente de todo professor é mais ou menos assim. Quando a gente vê assim, uma ferramenta nova, a gente já fica pensando logo lá nos meninozinhos, né? Fala assim, rapaz, isso aqui dá certo para tal assunto, para tal tema, para a escola. Então, para os meninos, por exemplo, da sala de recurso, a professora Geisa está aqui com a gente. O que você acha dessa ferramenta? É muito simples, como eu disse. Mas, na minha opinião, pode desenvolver tato sensorial, direcionamento, desenvolvimento, raciocínio lógico, para fazer alguma figura geométrica, criação, criatividade. O que você acha? Professor, eu achei. Agora eu consegui ativar aqui o áudio. Aí eu só verifiquei a imagem, né? Eu não ouvi a sua explicação. Mas já achei interessante, porque trabalha curvas, né? Exatamente. Aí assim que eu estou no celular, porque eu gosto de trabalhar no computador. Aí no computador velho, travou aqui o áudio, acho. Mas eu vou verificar a gravação e ouvir a sua explicação. Eu só vi o desenho, não ouvi por causa do áudio. Entendi.
Eu estava falando aqui, eu posso repetir um pouquinho para você assim, a ideia. Eu estava falando aqui para eles o quanto é interessante você poder utilizar ferramentas simples, como essas duas aqui, ó, de reflexão em relação a uma reta e reflexão em relação a um ponto. Observe que eu refleti o ponto A, apenas o ponto A, é como se somente o ponto A existisse de original e os pontos C, D e E aqui fossem as suas reflexões em relação aos eixos. Deixa eu visualizar o eixo novamente aqui, tá bom? E olha o tanto que é interessante se eu fizer outro objeto que não seja um ponto. Eu vou apagar todos os pontos aqui, tá bom? E vou fazer outro objeto. Vou deixar o ponto A bem aqui no centro para a gente poder precisar dele. E vou fazer o seguinte. Ao invés de criar um ponto agora, eu vou criar um segmento, tá bom? Vou fazer isso aqui, olha. Eu vou pegar e desenhar esse segmento aqui, segmento B. Deixa eu esconder o ponto B e o ponto C. Observe que para mim ocultar o ponto B e o ponto C, eu só desmarquei aqui a bolinha na janela de álgebra, tá certo? Ficou o ponto F, e observe que o segmento F, ele é móvel, tá bom? Vou tirar esse rótulo F dele aqui também, vou deixar só o traço. Como é que eu faço isso? Eu seleciono o objeto, vou aqui no menuzinho que significa os rótulos e vou pedir para esconder. Pronto, ficou somente o meu segmento. Vou deixar esse segmento um pouquinho mais forte, aqui o traço um pouquinho mais forte. E olha o que eu vou pedir agora. Eu vou pedir para fazer a reflexão dele, tá vendo? Veja que vai servir para muitas outras coisas. Então, eu vou pedir para fazer uma reflexão desse segmento em relação ao eixo Y. Viram? Já criou a reflexão do meu objeto. Vou esconder o ponto B' e o ponto C' aqui, ó. Vou esconder eles aqui. Vou fazer a mesma coisa. Vou pedir a reflexão do meu objeto F aqui em relação ao eixo horizontal. Veja que ele já construiu também aqui a minha reflexão. Vou esconder o ponto C' e B'1, vou ocultar eles aqui. E vou aqui também pedir a reflexão desse meu objeto F em relação ao ponto A. Agora eu tenho que trocar a ferramenta, não é mais em relação a uma reta, é em relação a um ponto. Então, seleciono o objeto, reflexão em relação a um ponto. Ele já criou para mim aqui a minha reflexão. Vou esconder os pontos C' e D'. Pronto, ficaram só os objetos. Eu posso até esconder agora o ponto A, que ele não precisa mais para nós. E olha o que acontece quando nós movimentamos o segmento F. Ó, tudo que eu fizer com o segmento F, os outros vão fazer aqui em relação aos eixos. Tá vendo? Eles estão dançando enquanto eu movimento o ponto F. Legal? Eu posso movimentar ele para onde for, eles vão fazer o mesmo movimento, mas refletido em relação aos eixos e em relação à origem. Legal? Bom, o que eu posso fazer mais aqui? Eu vou colorir essa reflexão, eu vou colocar ela aqui de vermelho, por exemplo, essa reflexão aqui eu vou colocar ela de azulzinho, e essa outra aqui eu vou colocar ela de verde. Pronto, deixei aqui bem colorido. E essa aqui eu vou tirar o preto dela, deixa eu colocar ela aqui de um tom de ouro. Pronto. Bem, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Se eu movimento aqui, o aluno já entende a ideia de reflexão de movimentos simétricos. Tá? Então, nós já temos aí essa vantagem de fazer essa movimentação e ensinar o que é simetria em relação ao eixo vertical, em relação ao eixo vertical e em relação à origem, que é um ponto fixo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os 4 segmentos, tá vendo? Eu cliquei aqui em cima do nome segmentos e ele seleciona ao mesmo tempo todos os 4. E se eu agora, com o botão direito, em cima dessa seleção aqui, pedir para habilitar o rastro, olha o que vai acontecer. Agora, quando a gente movimentar esses segmentos, ele vai construindo aí, olha, outros simétricos a ele em relação aos eixos e em relação à origem. Eu acho muito, muito bacana essa ideia de ensinar a simetria para os meninos fazendo na hora, com movimento, com cores. Fica muito mais dinâmico. E olha o tempo que a gente vai ganhar tendo essa ferramenta em mãos.
ao invés de você desenhar tudo lá, ou de você construir isso de alguma forma em outro aplicativo que tem que fazer as imagens e colar ali, não sei, outra forma de fazer, o GeoGebra já lhe dá isso de forma bem dinâmica. O que acharam aí de fazer um segmento se movimentar e deixar o seu rastro? Muito Eu não sei se é interessante. impressão minha, mas ficou no formato de um cilindro, é isso? Isso, é mais ou menos essa ideia. Se você faz rodar ele um pouquinho assim, é como se ele fosse fazer um cilindro mesmo, né? Você deu um giro nele, dá a ideia de uma figura 3D. Quanto mais sensível for a sua mão para desenhar o círculo, mais interessante vai ficando a ideia do cilindro aqui. Boa percepção, professor. E aí, o que nós poderemos fazer com isso aqui? Criar arte, por exemplo, né? Aqui eu deixei um segmento um pouquinho comprido, mas a gente poderia ver aqui que é o ponto A e o ponto B, me parece, e o ponto C. Isso, o ponto A e o ponto C. Eu posso diminuir, por exemplo, aqui os primeiros, ó, e os outros diminuem juntamente com ele. Eu posso deixar na posição que eu quero, se eu quero deixar na horizontal, na vertical, e depois, a partir daí, fazer a arte que nós desejarmos. Olha aí, tudo simétrico em relação aos eixos e à origem. Daria para aproveitar essa ferramenta com quem tem dificuldade de cognição, dificuldade de movimentação, esquerda, direita, cores, identificação, lateralidade, e até mesmo na própria geometria, né? Vamos ver se dá para escrever nome. Vamos lá, por exemplo. Deixa eu deixar ele um pouquinho menor aqui, então, gente. Eu vou deixar como se fosse uma canetinha aqui. Vamos colocar aqui. É porque ele está deixando o rastro dele... Ah, eu estou mexendo só com o ponto B. Perdão aqui. Tem que mexer aqui. Ô, meu pai, estou pegando só o ponto. Ah, deu, agora deu. J. J. É interessante também, Zé Filho, principalmente com trabalhar com menino especial, a questão da alfabetização e também da coordenação motora, né? Para ele estar tendo essa habilidade com ele vai vendo esse desenvolvimento dele, fica muito interessante, né? Exato. Olha aí, o M, tá vendo? Então, assim, dá para a gente poder criar um monte de possibilidades. Nesse caso aqui, eu estou usando a ideia de reflexão para criar como se fosse uma arte, mas aí a gente poderia usar só um ponto desses aqui também para poder fazer apenas o nome, né? Se quisesse. Vamos imaginar que você queira colocar só um ponto desse daqui e habilitar o rastro dele e pedir que ele escreva o seu nome, por exemplo. Então, você vai ter aí só o pontinho, fazer aí o que você desejar. Aqui, no caso, eu estou usando o mouse, mas se tiver utilizando aí uma outra ferramenta, uma canetinha, por exemplo, vocês vão poder perceber que vai ficar muito interessante aí, ó. Né? Dá para fazer um monte de sugestões com esses meninos. Bem, então a primeira ideia seria essa, seria construir objetos que podem ser refletidos aqui em relação aos eixos, tá? E criar alguma coisa com isso. Outra coisa que a gente pode fazer, deixa eu apagar tudo isso daqui. Deixa eu exibir aqui a minha janela de álgebra novamente. Ok, então está tudo limpo novamente. Vamos fazer o seguinte agora, vamos pegar... por exemplo, vamos desenhar um polígono qualquer aqui. Vou usar a ferramenta polígono e vocês querem, por exemplo, ensinar a respeito de simetria para os meninos. Os tipos de simetria, vamos dizer assim. Então, eu desenhei um polígono qualquer aqui. Vou esconder essas partes que não interessam muito, que seriam as letras aqui.
Então, eu vou marcar tudo, digitar aqui o Ctrl A e esconder todos os rótulos. Pronto, ficou aqui só o meu polígono. E como é que eu poderia fazer os meninos entenderem a reflexão de maneira assim, bem tranquila, sem muito trabalho para nós professores? Porque o que mais dá trabalho para a gente é a preparação de uma aula que seja significativa para o nosso estudante. Quer ele tenha dificuldade de aprendizagem ou não, preparar uma aula é realmente trabalhoso. Mas o GeoGebra nos ajuda nesse sentido. Se eu sei qual ferramenta eu posso usar, imagina o seguinte, eu quero trabalhar o tema de reflexão com os meninos, e reflexão é algo que seria movimentado. Você tem que imaginar, os alunos têm apenas que imaginar que aquilo aconteceu. Mas e se nós pudermos construir com eles no exato momento, para eles entenderem o seguinte, olha, eu tenho um único polígono aqui, deixa eu fazer aqui esses pontos fixarem na malha, para a gente construir um L perfeito aqui, por exemplo. Deixa eu fixar bem aqui os pontinhos, para termos um L perfeito. Pronto, nós temos aqui o nosso L. E aí eu quero fazer com os meninos a ideia de quê? A ideia de reflexão. Quero ensinar reflexão para eles. Nós temos vários tipos de reflexão. Reflexão em relação a um eixo, reflexão em relação a um ponto. Como é que seria tudo isso? Então, eu vou fazer de dois modos aqui. Primeiro, em relação ao eixo. Olha, eu vou selecionar o objeto, que é o meu polígono, vou lá na reflexão em relação a uma reta. Olha. Deixo ela marcada, aí marco o polígono aqui e marco o meu eixo vertical. Olha o que aconteceu. Rapidinho aconteceu a minha reflexão. Olha o quanto isso é significativo para os nossos estudantes. Eles não vão ter que imaginar que aconteceu esse movimento. Por quê? Porque antes existia, vou desfazer aqui, olha, antes existia apenas o L. E você vai dizer para ele o seguinte, ó, vamos fazer uma reflexão desse L em relação a esse eixo vertical. Para isso, eu preciso apenas dar 2 cliques, um na figura, um no eixo, e a reflexão já acontece. Pronto, olha. Saindo da ferramenta agora, o estudante pode perceber que se ele movimentar a figura original, eu vou deixar essa figura original aqui de uma cor diferente, para saber que é a figura original. Pronto, deixar ela de verde. Ao movimentar a figura aqui, o estudante vai percebendo que a reflexão acompanha o original aqui, a sua imagem vai acompanhando. Se ele se afasta do eixo, a reflexão também se afasta. Se ele se aproxima, a reflexão também se aproxima. Isso é de um valor inestimável para quem tá aprendendo. Nós não tivemos essa experiência de aprender com algo tão poderoso. Eu digo algo poderoso não é porque eu estou aqui fazendo essa oficina com vocês, mas é porque eu acredito mesmo no poder que o GeoGebra tem para o ensino. Viu? Viram como foi fácil fazer uma reflexão aqui do nosso polígono? Que tal? Rápido ou não? Rápido e prático, professor. Não dá assim, muita vantagem para a gente utilizar ele. Numa sala de aula você consegue fazer várias reflexões. Eu acho que não sobraria no período de uma aula, você poderia fazer vários tipos de reflexões. Agora eu fiz em relação ao eixo vertical. E se eu quiser fazer em relação ao eixo horizontal, a mesma ideia. Eu posso fazer aqui, olha, marcar o eixo, rapidamente já aparece a outra reflexão ali. E isso vocês podem trabalhar com ele. Deixa eu mudar a cor aqui dessa reflexão ainda, vou deixar ela de azul. Pronto. Vocês podem trabalhar a ideia dessa movimentação, para que o estudante possa perceber aí, realmente, que a reflexão tem umas características. Por exemplo, o L aqui, original verde, tá normal, mas o L azul que foi refletido já está de cabeça para baixo. E isso vai deixando gravado na mente deles que a reflexão é de ponto a ponto. A mesma distância que um determinado ponto da figura original está do eixo, a sua reflexão vai estar também do outro lado. Então, para isso, ela precisava ficar de ponta cabeça. E a mesma ideia que agora eu posso fazer com relação a um ponto. Eu vou colocar novamente o ponto da origem aqui, aí vocês poderiam colocar em qualquer outro local, e pedir agora a reflexão do polígono em relação a um ponto aqui. Clico aqui no polígono, clico no pontinho da origem
e já aconteceu a reflexão aí também. Veja, aí, nesse caso nós temos agora as 4 reflexões possíveis desse meu polígono L. Olha agora a vantagem. Eu não quero mais usar um L. Os alunos já compreenderam as características do L. Eu posso modificar esse polígono aqui? Veja que maravilha. Modificando o polígono original, todos os outros se modificam na mesma velocidade. Ó. Pronto. Vocês podem brincar à vontade com GeoGebra. Pode fazer aí polígonos divertidos. Podem fazer aí, ó. Vou fazer uma arte aqui com vocês, ó. Olha aí. Tá vendo? Vou tirar agora aqui. As coisas fizemos uma arte aí bem rápida. Quer colorido? Pode colorir à vontade eles separadamente. Ó. Vou botar aqui um verdinho. Quer deixar eles mais bonitinhos? Fica à vontade para colorir aí de forma bem rápida. Os meninos gostam e aprendem com movimento e com cor. Tá? Então, vocês imaginam aí o quanto é legal trabalhar dessa forma, bem tranquila. Se fôssemos fazer esse tipo de atividade aqui no quadro, só esses desenhos levaria aqui a nossa aula inteira, né? Além de que, nesse momento, enquanto estivéssemos aqui desenhando, os meninos estavam ali naquela zoeirinha que eles costumam fazer quando a gente está de costa ali, né? Mas se você puder levar uma projeção dessa e trabalhar com eles lá na sala, isso aqui eu acho muito poderoso. Professor, eu acho que isso é quase impossível você conseguir fazer isso aí lá no quadro para ficar perfeito igual ficou aí. Exatamente. Nós teríamos que ser ótimos desenhistas, né? Exatamente, professor. Bom, então nosso primeiro momento seria mostrar para vocês essa ideia da reflexão aqui, que vocês podem fazer várias atividades. Estou mudando, só de mudar a posição dos polígonos aqui em relação ao plano, a figura já muda. Mudando para cá, elas acompanham, toda a movimentação fica dinâmica. Olha aí. Compreenderam aqui a lógica, galerinha? Como fazer reflexões aí? Isso aqui é mais ou menos o básico. Vocês depois, ao malinarem, vocês poderão fazer aí grandes, vamos dizer assim, grandes maravilhas com GeoGebra, tá? Vamos fazer uma outra coisinha aqui. Pessoal, podem falar, se quiserem perguntar alguma coisa, quiserem falar, dar uma ideia, fique à vontade, tá bom? Deixa eu fazer uma coisinha aqui agora. Deixa eu colocar um pontinho aqui. Olha só. Nesse pontinho, pessoal, eu vou pedir para habilitar o rastro dele. Ó, vou habilitar o rastro dele novamente. Mas agora eu quero dizer para vocês que vocês podem conseguir fazer esse pontinho mudar de cor à medida que vocês movimentam com ele, por exemplo. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou clicar na propriedade desse ponto, botão direito sobre ele, propriedades, e vou vir aqui na ideia de cor. Aqui no avançado, perdão. Então, nesse avançado, vocês podem fazer o seguinte. Podem mudar as cores do objeto aqui, ó, onde tem cor dinâmica, vocês têm aqui vermelho, verde e azul. Tá? Então, aqui, toda a cor aqui no GeoGebra, na maioria dos computadores e telas, eles usam as cores baseadas no vermelho, no verde e no azul. As cores dinâmicas seria mais ou menos vocês combinarem o vermelho, o verde e o azul para gerar uma cor diferente aqui para o nosso pontinho, certo? Então vamos pensar o seguinte, olha, deixa eu colocar aqui um controlezinho que vamos dizer assim, vai modificar esses vermelhos, esse verde e esse azul aqui, tá bom? Então deixa eu fazer uma coisa com vocês aqui. Eu vou colocar aqui um controle deslizante
vou chamar ele de V, tá certo? Vou só chamar assim, ele vai se chamar V. Tá, para representar vermelho, tá bom? Eu vou dizer que ele vai variar desde o 0 até 1. Porque do 0 a 1 seria o 100% total. Eu vou dizer que o incremento dele vai de 0,1. Pronto, vou criar 3 controles deslizantes aqui, variando de 0 a 1, com uma variação com incremento de 1/10. Vou dar o OK. Vou clicar agora um outro vermelho, vai ser agora o azul. Vai ser o próprio A de azul. Da mesma forma, vou deixar aqui do 0 até o 1, com um incremento de 1/10, 0,1. Lembrando, pessoal, que no GeoGebra, o separador decimal não é a vírgula, viu? É o ponto. Então, tudo que vocês forem fazer que for precisar do separador decimal, vocês não coloquem vírgula, coloquem ponto, tá bom? Então, já tem o vermelho, já tem o amarelo, já tem o azul, agora eu vou fazer o verde. Então, vou colocar o outro aqui para o verde. Esse verde aqui, eu vou colocar... Eu podia usar as letras em inglês, que vai ficar fácil para vocês. É o RGB que a gente fala. O blue é o verde, para não ficar um outro V igual ao do vermelho. Então, vou deixar o B de blue, o G, aliás, né? Vai do 0 ao 1. Incremento de 0,1. Vou deixar o B mesmo para representar aqui o azul. Esse A, eu vou modificar o nome dele aqui. Vou trocar o nome dele. Eu vou trocar, vai ficar o R de vermelho. E o V, eu vou colocar o G de green. Seria o verde. Aí fica aqui o RGB. Pronto, então o G é o green, vai ser o meu verde. O R é o red, que vai ser o vermelho. E o B é o blue, que vai ser o azul. Então agora eu venho aqui, por exemplo, no meu ponto A, nas propriedades dele aqui, na aba avançado, eu vou trocar aqui no campo que está dizendo vermelho, eu vou apagar esse valor aqui e vou colocar simplesmente o R. Que eu criei o controle deslizante aqui para o vermelho, é o R. Então, vou colocar aqui que esse vermelho vai ser controlado pelo controle R. O verde, eu vou apagar aqui e vou controlar ele pelo G, que é o green. E o azul, eu vou controlar ele pelo B, que é o blue. Pronto. Então, com isso, o que eu fiz? Eu estou controlando as cores dinâmicas do meu ponto. Legal? Bem, olha o que vai acontecer agora aqui. Eu vou deixar o ponto, eu vou aumentar o tamanho desse ponto aqui, deixar ele o máximo possível, para vocês perceberem bem nítido aí a mudança de cor dele, tá bom? Então, olha só. Nesse formato aí, ele está com essa coloração. Agora, se eu modificar o G, que é o green, que é o verde, olha só. Eu vou conseguindo fazer uma modificação na cor desse ponto. Se eu agora fizer o vermelho ficar mais forte, ele vai passando aí das cores, vai combinando, vai deixando mais para o vermelho. Se eu fizer o B, que é o blue, aumentar, ele vai pegando a coloração mais azulada e vai combinando essas cores aí, ó, vermelho, verde e azul combinados. Por exemplo, se eu deixar o vermelho, que é o red, aqui no máximo e diminuir ao 0 completo o meu green, e ao 0 completo o meu blue, eu tenho a cor vermelha pura, vamos dizer assim. Se eu deixar todos eles no 0, eu tenho que cor? A cor preta. Se eu deixar todos eles no máximo, que é 1, o que eu vou ter? Vou ter a cor branca, certo? Que seria a ideia de todas as cores juntas, vira o branco. A absorção de todas as cores é o preto. Se eu combinar essas cores aleatoriamente, a gente vai ter aqui o ponto mudando de cor automaticamente, certo? Estão percebendo que você pode controlar as cores de um objeto com 3 controles deslizantes, controlando a cor deles, o vermelho, o verde e o azul, essa combinação. Deu para vocês visualizarem o ponto aí, pessoal? Deu sim, professor. Beleza.
Então, o que nós podemos usar agora com isso? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pedir para esse controle deslizante animar. Ó, botão direito sobre o controle deslizante, vai abrir o menuzinho, vocês podem pedir para animar. Com isso, ele vai fazer o quê? Ele vai aleatoriamente subir e descer de cor, ele vai mudar de cor aí. Vou pedir isso para os 3 pontos, para os 3 controles deslizantes. Eu pedi para eles animarem aleatoriamente aí, ó. Olha o que acontece. Enquanto eles vão se animando ali, o meu ponto vai mudando de cor. Tá vendo? E se você for movimentando esse ponto aí, você vai criando um rastro bastante colorido. Ó. Olha aí, veja que a mudança na coloração do rastro vai sendo determinada pela posição que os controles deslizantes ali vão ocupando, tá vendo? Bom, e aí vocês podem usar a imaginação de vocês para poder implementar essa ideia nas suas criações. Se você quer movimento e se você quer que esse movimento fique colorido, né, assim, de várias cores ao mesmo tempo, você pode fazer essa estratégia, né, de fazer controles deslizantes que controlem as partes de cada um dos objetos, as cores, né, dos objetos, e daí você vai conseguindo fazer isso ficar mais interessante. Observe que os meus controles deslizantes, eles vão assim fazendo a animação deles como se fosse dando pequenos pulinhos. Se você quer que a animação seja um pouquinho mais, vamos falar assim, lisinha, sem esses pulinhos, vocês podem fazer. Deixa eu parar aqui a animação deles. A gente para aqui nesse botãozinho aqui embaixo, esse botão de reproduzir. Vocês podem ver nos controles deslizantes, eu vou selecionar os 3 ao mesmo tempo, vem nas propriedades, e pedir para a velocidade dele, aqui na aba do controle deslizante, pedir para que a velocidade dele seja... deixa eu achar aqui onde é que fica a velocidade dele. Ó, aqui a velocidade aqui, tá vendo? Vou colocar uma velocidade um pouco maior. Vou colocar uma velocidade 3, por exemplo. Vocês vão ver o que vai acontecer agora. Eu botei uma velocidade um pouco maior e vou clicar aqui para animar novamente. Toda vez que você pediu algum controle para poder animar, ele vai aparecer esse botãozinho de reproduzir aqui no canto inferior esquerdo. Clicando ali agora, observem que ele está sendo um pouquinho mais veloz e o ponto aqui vai mudando de cor mais rapidamente. Isso pode ser um ponto, pode ser um outro polígono qualquer também, viu? Então, qualquer objeto que vocês colocarem aqui, deixa eu colocar, por exemplo, aqui um círculo. Eu vou colocar um círculo e vou colorir esse círculo aí. E vou fazer a mesma ideia que um ponto, eu posso vir aqui na propriedade desse círculo, e aqui na parte avançada tem o vermelho, o verde e o azul novamente, tá vendo? Então aqui eu vou colocar o R novamente, ó. Não, eu pedi para nomear aqui, eu quero propriedades, as cores dinâmicas. Tá, deixa eu... Isso. No vermelho aqui eu vou botar o R, no verde eu vou botar o green, e no azul eu vou botar o blue, e eles vão controlar também essa circunferência agora. Olha aí, ó. Você pode mudar a cor dos objetos que você quiser, na velocidade que você quiser. Do jeito que você imaginar também. Ok? Você não quiser que apareçam esses controles deslizantes, você pode esconder eles aqui, ó. Pode deixar eles modificando. Você pode ver que ele tá fazendo as interações aqui, mas você não está vendo os controles. Aí você vai manipulando as construções do jeito que você necessitar aí para o que você precisar fazer também. Legal?
Olha aí. E aí vocês podem brincar à vontade aí. Se eu habilitar esse rastro dessa circunferência grandona aí, ó, ela vai fazendo a arte, ó, como se fosse um tubo. Pronto. Olha, uma bela arte no GeoGebra. Que tal? Beleza. Pronto. Então, aí agora é a interatividade, a animação de vocês para ver como é que vocês poderiam utilizar essa ideia, né, de reflexão, de, vamos dizer assim, de mudança de cores dinâmicas, para produzir objetos que sejam animados, que sejam coloridos, divertidos. Tem alguns meninos que gostam muito, que fixam muito a ideia quando vê movimento, quando vê cores, viu? Coisas que normalmente não tem muito nas nossas aulas de matemática devido à dificuldade de se ter material desse tipo. Ainda continua aí comigo ou eu estou falando ainda que eu não travou ou estou conseguindo me ouvir? Eu estou continuando aqui, professor, brincando aqui. Está conseguindo replicar aí, meu nobre guerreiro? Estou acompanhando. Beleza. E o resto da galera, deixa eu ouvir um pouquinho vocês aí agora, quanto a esse nosso momento. Geison, Everaldo, Lucas, Antônio, Aura, Almeri. Me digam aí, é possível a gente trabalhar essas ideias nas nossas aulas? Sim, professor. Zé Filho, é uma ideia muito boa. A gente tinha um pouco de conhecimento do GeoGebra, mas não sabia essa finalidade toda que ele tem, né? E esse leque de possibilidade de você trabalhar com ele, principalmente, a gente percebe que o colorido chama a atenção e o menino vai interagir, vai querer participar mais dele exercer a criatividade dele, né? Exatamente. Beleza. Maravilha. Geisa, para os nossos meninos com dificuldade, acha que isso pode melhorar um pouco a atuação dos seus professores lá na sala de recursos? Isso, lembrando que isso daqui é só as ideias por trás daquilo que a gente vai criar. Aqui ainda não é a criação em si, vamos dizer assim. A partir dessas ideias, a gente vai desenvolver um protótipo, vai desenvolver uma construção que tenha significado, mas usando essas ferramentas. Melhor assim, professor, fica bom mesmo. E quanto mais colorido, quanto mais for divertida, né, matemática, melhor para o conhecimento do aluno. Legal. Muito bem. Então tá, eu dei aqui hoje uma palhinha sobre algo mais básico, assim, mais interessante, mas também quero trazer algo que seja um pouquinho mais avançado para os alunos que estão um pouquinho mais além, porque a dificuldade não existe só nos meninos que estão iniciando, existem todos, não é isso? E a segunda parte da nossa oficina, então, é uma parte voltada, por exemplo, para o trabalho com matrizes. Deixa eu apagar aqui. E vou fazer o seguinte, vou apagar tudo. Vou diminuir um pouquinho aqui. Como é que nós podemos utilizar as matrizes aqui? Nas oficinas do professor Clerton, ele está indo pelo lado da calculadora CAS e eu mais pela janela de visualização aqui, pela janela geométrica. E eu quero mostrar para vocês hoje o quanto pode ser dinâmico o trabalho com matrizes. Então, já é um trabalho para alunos que estejam um pouquinho mais avançados, mas mesmo assim ainda é um trabalho que dá bastante, que dificulta um pouco, vamos dizer assim, o avanço dos temas, porque construir uma matriz na lousa é trabalhoso, leva tempo um pouquinho, e às vezes acaba que você quer fazer outro modelo e tem que apagar e construir tudo de novo. Eu quero mostrar para vocês o que o GeoGebra tem aqui, não na calculadora CAS. Essa parte da calculadora CAS, o professor Clerton mostrou para vocês um pouco a respeito de matrizes, e eu quero mostrar aqui
no GeoGebra, na janela de geometria mesmo, como é que vocês podem trabalhar com a ideia de matrizes, tá bom? Bem, então como poderíamos fazer isso? Eu vou criar aqui rapidão, olha, os controles que seriam os números da nossa matriz. Vou começar com uma matriz 2×2, por exemplo. Então, vou criar 4 controles, tá bom? O primeiro eu vou chamar de A, normal, número inteiro, que vai de 0 a 5, com incremento de 1 em 1, para ficar somente em números inteiros. Beleza. O segundo eu vou colocar aqui, que seria o número B, número inteiro, de -1. Aliás, o primeiro, bota aqui deixa eu tirar aqui, do -5 ao 5. Um incremento de 1. O próximo, de novo, número inteiro, que eu vou chamar de C, de -5 a 5. Vocês podem colocar o tanto que vocês desejarem aí também. E o próximo eu vou chamar aqui de D, número inteiro, que vai de -5 até 5 também. Esse primeiro aqui, ele não foi número inteiro, né? Então, deixa eu voltar nele aqui. Apagar ele, que é o meu A, e criar outro. Número inteiro, A, de -5 a 5. Beleza. Então, eu tenho aqui 4 controles deslizantes. Observe que eles vão variar aqui sempre do mínimo, que é -5, até o máximo, que é 5. Com esses controles deslizantes aqui, vocês podem criar uma matriz. Deixa eu colocar eles aqui mais ou menos em ordem, para ficar bem bonitinho. Observe que eu estou movimentando eles com uma certa facilidade, clicando no botão direito, tá bom? Do mouse sobre o objeto, ele se movimenta bem. Eu vou ocultar aqui a grade, vou ocultar os eixos, para ficar bem bacana a nossa visualização. Lembrando que esses controles deslizantes, vocês podem também acessar as propriedades deles com o botão direito do mouse, vem nas propriedades e pode diminuir o comprimento dele aqui, tá bom? Aqui na aba de controle deslizante, você tem a largura, né? O estilo do controle deslizante, ele está com 200 pixels. Eu vou colocar ele aqui bem singelo, eu vou colocar ele só com 50 pixels, tá bom? Para você ver, olha como eles vão ficando bem discretinhos na minha janela aqui, ó, já ficaram bem menores. Agora, ó, ficou bem bacaninha. Então, esses números aqui vão ser os meus... Deixa eu renomear esse carinha aqui para B. Renomear ele para B. Vou renomear esse aqui para D. D. Ok, A, B, C, D. Vão ser os elementos da nossa matriz. Tá. Como é que eu vou explicitar essa matriz aqui agora? Eu posso fazer de algumas maneiras diferentes. A primeira delas seria vocês virem aqui, ó, no campo de entrada, eu vou digitar aqui o nome de uma matriz. Eu vou dizer, essa matriz vai se chamar matriz A, vou colocar o igual, e vou abrir uma chave. Olha, essa chave, ela vai ser a chave que representa a minha matriz. Vou abrir uma outra chave em seguida para colocar a lista que vai ser a minha primeira linha. Então, vou dizer aqui que a minha lista vai ter o número A, e vou digitar o A mesmo, porque são os nomes dos meus controles deslizantes. O A. Quando vocês digitarem aqui no campo de entrada uma variável que você já criou, ela vai ficar geralmente assim, na cor azul, viu? Se você digitar qualquer letra que não seja variável aqui, por exemplo, a letra E, ó, ela não ficou em azul mais, tá vendo? Deixa eu botar aqui uma vírgula aqui. Ela ficou num cinza ali, e dizendo que esse E não é nenhuma variável aqui ainda. Mas se eu tirar o E e colocar um B, por exemplo, olha, já ficou azulzinho, tá vendo? Então, quando vocês digitarem qualquer letra que já representa uma variável que você já criou aqui no GeoGebra, ele vai ficar nessa corzinha azul. Bem, já criei as chaves aqui da minha primeira linha da matriz. Vou dar uma vírgula agora, abrir uma nova chave para criar a segunda linha, que seria o C, separo com vírgula, dou um espacinho, e o D. Pronto, então, tecnicamente, essa é uma maneira de criar uma matriz aqui no GeoGebra. Ó, abro uma chave geral, que vai ser a minha matriz, aí cada linha também vai ficar entre chaves. Seria como se fosse um conjunto de conjuntos. E cada linha é um conjunto separado por vírgula. Se a gente der o Enter agora, o que vai acontecer? Olha aqui, ó.
O GeoGebra criou para mim a minha matriz. Vendo? Olha a velocidade com que ele fez isso. Vocês compreenderam aí os passos que eu usei para poder criar essa matriz, pessoal? Perfeitamente, professor. Ok. Então tá, quando a matriz está aqui, não tem muita utilidade para mim, porque essa janelinha de álgebra, ela é apenas para dizer que tem esse elemento aqui na minha construção. Mas importa mesmo é aqui na janela de visualização. Como é que eu vou fazer essa matriz aparecer aqui na minha janela de visualização? É só você vir aqui, ó, clicar sobre ela e arrastar ela para cá, ó. Arrasta ela para a janela de visualização que ela se transforma num texto. E aqui você pode fazer um monte de coisas com ela. Vocês podem deixar ela bem grandona, olha. Vocês podem deixar ela bem coloridinha, botar aqui uma caixa colorida. Vou mudar a cor dela aí, ó, das letras. Vocês podem fazer um montão de coisas com essa matriz. Já está construidinha aí para vocês, ó, bem rápida. Mas o que é mesmo a parte gostosa do negócio é que se você modificar o controle deslizante, o texto ali da matriz também vai modificar. Olha como seria rápido vocês fazerem essas construções de matrizes lá com os meninos. Você não precisaria apagar o que você já tem para construir uma nova matriz. Você varia apenas aqui o controle deslizante e ela vai manipulando o seu texto ali. Ó. Então, deixa eu esconder aqui a minha janela de álgebra. Ó, vou botar um extra grande aqui para estudantes que têm um pouco aí de dificuldade. Você pode malinar o tamanho que você quiser, você pode personalizar. Olha aí. Então, temos uma matriz dinâmica, tá vendo aí, ó? Na janela CAS, a gente não tem essa disponibilidade de fazer uma matriz dinâmica dessa forma. O que vocês acham dessa possibilidade? Eu gostei da possibilidade de ampliar. Boa. Ampliar para os alunos que têm baixa visão. Isso. Muito bom. Olha aí. Os olhares são esses. As ideias são essas mesmas, Geisa. Como é que eu posso fazer para melhorar para os alunos que têm baixa visão? Então, aqui está a solução. Eu posso colocar ela um pouco maior. Isso aqui projetado numa tela ficaria enorme. Então, até mesmo os que têm uma visão um pouquinho mais debilitada conseguiria enxergar, né? O que você acha? Muito bom também. Eu só melhoraria, professor, se me permite também, a questão das cores para os alunos que têm baixa visão, né, devido ao contraste. Geralmente a gente usa cores que é preto no branco, né? Olha aí. Essas então, cores preto, muito fortes. Olha aí. Isso. Ó. Pronto. Exatamente. Todas as possibilidades de cores nós teremos aqui para poder malinar, certo? E essa, assim, nós temos uma paleta bem variada de cores aqui. Essa é a sugestão. O menino falou, professor, eu não estou enxergando muito bem com essa cor. Olha a vantagem de trabalhar aqui nesse caso. O professor rapidinho vai lá e troca a cor do objeto. Pronto, não enxergou de uma cor, eu troco a cor da letra, troco a cor da fonte, troco a cor do fundo. Se não quiser fundo, não coloca fundo, entendeu? Então, tira fundo, ó, remove, deixa só a cor. Então, tudo isso tem essas possibilidades. Isso é a adaptação. Para mim, eu chamo isso de adaptação. É o professor se adaptar a cada realidade. Tem 90% dos estudantes que conseguem enxergar, por exemplo, dessa forma, mas tem um que diz que não enxergou muito bem, mude as cores, mude o formato, o contraste, que pode ser que mude também para o nosso estudante, entendeu? Ó, faça aparecer aí uma coisinha bem bacana, até que ele diga assim, professor, agora melhorou para mim, agora estou entendendo, né? Mas o fato é que isso aqui seria o quê? Seria a nossa matriz dinâmica. Essa é uma das maneiras de construir essa matriz, viu, pessoal? Para vocês acharam difícil ou fácil construir nesse formato? Eu achei fácil, professor. Deixa eu ouvir o resto da galera aí, se conseguiram pegar o jeitinho, se achou interessante ou não. Me digam.
Já temos aqui o professor Jordani, que captou belezinha, tranquilo. E o resto da galera? Para mim também está tranquilo, Zé Filho. Maravilha. Então tá, vamos fazer o seguinte. E se eu agora, vou deixar essa matriz A aqui, e se eu quiser fazer uma outra matriz, uma matriz B, eu vou usar os mesmos controles deslizantes, mas vocês poderiam criar novos se vocês quiserem também. Vou fazer agora uma matriz B. Eu vou definir uma matriz B aqui. Eu vou chamar minha matriz B, vai ser igual. Olha, vou abrir de novo as chaves. Agora eu vou inverter a ordem. Eu coloquei certinho A, B, C, D. Eu vou colocar bem contrário aqui agora. Eu vou dizer assim, eu quero agora, começando, abra a chave de novo para construir a primeira linha. Eu quero o C primeiro e o A na primeira linha. Saio da primeira linha, dou uma vírgula novamente e abro outra chave para construir a segunda linha. Agora eu quero o E, o D e o C na segunda linha. Pronto, vou dar um Enter. Olha só como foi construído aí. Olha. Bem tranquilo. Vou dar o Enter aqui para construir a minha segunda matriz, a minha matriz B. Pronto. Vou arrastar ela aqui para baixo, ó. Então, já tenho novamente ela aqui na minha janela de visualização. Vou crescer o tamanho dela aqui para ficar compatível com a outra. Então, eu tenho aqui a matriz A e a matriz B. Fazendo variar agora aí essa nossa matriz, deixa eu inverter agora as cores aqui. E a letra eu vou colocar de azul. Pronto, tá, está invertida as cores. Mudando os controles aqui, olha, as duas matrizes podem mudar ao mesmo tempo. Ó, aí eu coloquei o C em dois pontos ali. Tudo bem, mas dá para poder a gente trabalhar legal aí. Deixa eu diminuir um pouquinho do tamanho delas aqui, só para caber aqui na janela. Vou tirar do muito grande, colocar no grande, tirar do muito grande, colocar no grande. Tenho aqui as minhas duas matrizes. Qual é a vantagem de você definir elas aqui na caixa de entrada, no campo de entrada? É que elas ficam como variáveis mesmo, são matrizes de verdade, não é só no desenho. Eu posso agora fazer soma de matrizes com esses A e B? Posso. Multiplicação, divisão, produto? Posso sim. Então, por exemplo, se eu digitar aqui no campo de entrada assim, olha, eu quero que a minha matriz C, tá vendo, seja igual a matriz A somado com a matriz B. Veja, eu estou criando uma nova matriz chamada de C, que vai ser a soma de A com B. Pronto, vou dar o Enter e olha aqui a minha matriz C pronta aqui para nós. Ó. Aqui já vai ser a nossa matriz soma. Deixa eu colocar aqui a caixa, os nomes em branco e a caixinha preta. Pronto. Aqui vai ser a soma das duas matrizes. Vamos ver se está certo. Olha. O menos 1 da primeira linha aqui do primeiro elemento com o 2 dá 1. Menos 1 juntando com menos 1 dá menos 2. 2 aqui juntando com 2 dá 4. 2 com 2 também dá 4. Opa, então nós temos realmente uma matriz soma. Legal? Chegando aí mais alguém? Seja bem-vinda. Que tal? O que vocês acham aí? Posso fazer soma de matrizes? Beleza. Fácil, né? Então, você quer, por exemplo, você quer colocar as duas matrizes aqui para os meninos fazerem o cálculo antes e não quer mostrar o resultado, você pode vir aqui e esconder, por exemplo, o resultado. Vou colocar aqui uma caixinha, ó, vir aqui nessa caixinha para exibir objetos. Vou clicar aqui, olha, uma caixinha de exibição de objetos. E nessa caixinha de exibição de objetos, quando eu vou colocar ela, deixa eu repetir o processo. Olha. Eu venho aqui nesse penúltimo menu, seleciono essa opção aqui, olha, caixa para exibir objetos. Quando eu clico na janela de visualização, ela vai me dar essa janelinha aqui para pedir uma legenda, se você quiser. Eu vou colocar aqui assim, olha, visualizar a soma. Pronto, essa vai ser a minha legenda. E aqui vai aparecer uma caixinha para você selecionar os objetos que é para ficar controlado por essa caixinha. E eu quero aqui que o meu texto 3, que foi esse último texto que está em negro aqui, olha,
seja controlado por essa minha caixinha de visualização. Uma característica bem bacana do GeoGebra é que ele vai colorindo os elementos que a gente vai colocando aqui na construção, e todos os lugares que aquele elemento aparecer, ele tem as mesmas cores, para facilitar que você consiga diferenciar rapidamente um do outro. Aqui que o meu texto está em preto, olha, aqui também o texto apareceu em preto. Então, eu quero que esse texto aqui seja controlado pela minha caixinha de visualização. Vou colocar aqui em aplicar, ó, pronto. Vou sair da ferramenta de caixa de exibição, aqui de visualização, vou clicar ali na minha setinha, e olha que agora apareceu uma caixinha de seleção, tá vendo? Se ela tiver marcada, o meu texto, que é a soma, vai ficar visível. Se ela tiver desmarcada, o meu texto vai ficar simplesmente invisível. Pronto, então eu tenho aí uma estratégia bem legal. Você pode construir as matrizes utilizando os controles deslizantes aqui, olha, pare à vontade. Fez um exercício, faça a soma dessas duas matrizes. O menino fez, vamos conferir se está certo. Clica na caixinha de visualização e você já tem a resposta aqui, olha. Tá? Beleza. 30% da sala já entendeu, mas tem ainda 70% que não compreendeu. Desmarca a caixinha, esconde o resultado, movimenta aqui agora os controles, faça variar aí alguns elementos e peça novamente para eles fazerem a soma. E vai repetindo isso até que eles consigam compreender que basta somar elementos correspondentes de uma matriz com a outra que o resultado é alcançado. Eu pergunto para você, quantas matrizes você poderia fazer numa única aula variando esses controles dessa maneira? Me diga se essa ferramenta para vocês seria útil ou não nesse formato. Bastante útil, professor. Ganharia bastante tempo. Ainda mais nesses momentos, por exemplo, que nós estamos passando agora de recomposição das aprendizagens, que nós precisamos otimizar muito o tempo. Creio que ferramentas como essa, nas escolas que têm disponibilidade de oferecer aí projeção, poderíamos ganhar tempo mesmo de valor com esses meninos. Numa única aula, a gente poderia conseguir fazer eles trabalharem e aprenderem muitos conceitos. E a ideia aqui pode ser utilizada com tudo que for de matrizes. Por exemplo, eu vou criar então agora um número. Vou colocar aqui, vou criar um controle deslizante para ser um número que eu quero multiplicar essas matrizes. Eu vou chamar ele de número n mesmo. Vou botar ele para variar aqui de 1 a 5 também, com incremento de 1 em 1. Ok. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero criar uma nova matriz aqui, que seria mais ou menos o seguinte. Vou chamar ela de matriz P, vou botar P maiúsculo, tá bom? É igual ao meu n, que é esse número que eu acabei de criar aqui agora, multiplicado, né? A multiplicação aqui no GeoGebra é o asterisco. Se você digitar o símbolo de multiplicação no seu teclado, aqui no GeoGebra aparece o asterisco, e significa multiplicação. E se você digitar o asterisco e também no seu teclado, ele vai aparecer asterisco, que também significa multiplicação. Então, eu quero que a minha matriz P seja o meu número n vezes a matriz A. Ó, então, coloca ali, ó, já que o meu A está definido, o meu n também, então, o meu P vai ser uma matriz que é o produto desse n pelo valor da matriz A. Vou dar o Enter e olha o que aconteceu aqui. Eu já tenho a minha matriz P, que é o produto. Deixa eu esconder a minha matriz soma e vou puxar a matriz produto para cá. Tá vendo? Que eu estou só puxando ela aqui da janela de álgebra para a janela de visualização e o texto já vem. Então, eu não preciso fazer nada para inserir outro texto, só puxar ela de uma janela para outra. Vou deixar ela num tamanho um pouquinho maior, tamanho grande. Veja, se eu mudar o valor do n aqui, olha, tá vendo? Ele já vai multiplicando pelo valor dos elementos da matriz A. Então, todas as operações que você precisa fazer aqui, você consegue fazer nesse formato.
Aí eu posso colocar uma outra caixinha de visualização aqui, ó, vou inserir outra caixa de visualização, caixa para exibição, vou clicar aqui embaixo, e quero dizer assim, que aqui vai ser o produto de N pela matriz A. Vou dizer aqui que o texto que vai aparecer, que vai ficar agora seria o texto 4, que tá, vou mandar aplicar, olha aí. Eu tenho agora aqui a minha matriz produto sendo comandada a sua exibição por essa caixinha de visualização aqui. Vou deixar ela aqui embaixo. Pronto. Então, você quer agora que os meninos façam o produto, a multiplicação desses números. Então, está aqui. Vamos ver agora uma outra coisinha. Será que seria possível fazer a multiplicação das duas matrizes, da matriz A pela matriz B? Então, você vai colocar aqui, vou chamar ela de uma matriz M igual a matriz A vezes a matriz B. Lembrando que nesses casos de multiplicação, ela só vai calcular se for possível. Se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda, ele calcula, certo? Então, vou dar aqui o Enter e a matriz produto já apareceu aqui, que é a minha matriz M. Ó. Vou colocar para o grande novamente. E vou fazer uma caixinha de visualização para ele. Esse texto aqui, olha, é o texto 5 já, da minha matriz M. Novamente, vou colocar uma caixinha de visualização. Vou dizer aqui que é a matriz A vezes a matriz B. E o texto que vai ser controlado por essa caixinha é o texto 5. Mandar aplicar, já está ali. Eu vou sair da ferramenta, organizar bem bacaninha aqui. Nós já temos aqui, então posso esconder ela à vontade. Veja só o quanto pode nos ganhar tempo nesse caso aqui. E qual é outro fator interessante? Que no caso aqui agora é mais diretamente voltado, por exemplo, para os meninos da sala de recurso. Se o menino não compreendeu lá na hora da explicação que o professor está fazendo na sala de aula, esse mesmo arquivo pode ficar disponível lá com a professora, com o professor da sala de recurso. E aí ele chega lá na sala de recurso agora e faz o quê? A professora pode repetir esses exercícios com ele. A professora lá precisa saber matemática para poder conseguir fazer o menino treinar aqui? Não, não precisa. Por quê? Porque nós temos aqui já tudo já pré-programado. Então, a professora vai só variando aqui, olha, os numerozinhos que compõem as matrizes, e vai pedindo para ele fazer a soma, vai pedindo para ele fazer baseado naquela informação que ele recebeu do professor. Ao terminar de completar a tarefa, o professor pode vir aqui, ó, e visualizar, ver se a soma, se o que ele apresentou é esse resultado. Se não for esse resultado, vamos refazer. Tira daqui e vamos ver o que foi que ficou trocado. Se é para multiplicar uma matriz por um número, multiplica, varia aqui o número, eu quero 4 vezes essa matriz A. Então, vamos ver. Ele deu o resultado, deu certo aqui? Se deu certo, maravilha. Se não deu, desmarca aqui, esconde, vamos tentar novamente. Vai multiplicar uma matriz pela outra e assim vai. Então, a ideia é que essas construções que a gente consiga fazer possam estar lá na sala de recurso para que o menino possa treinar depois. Isso aqui é um assunto, por exemplo, de ensino médio. Mas eu vou perguntar bem aqui para a professora Geisa, por exemplo. Professora Geisa, tem algum aluno de ensino médio que frequenta a sala de recursos, sim ou não? Uso frequentes, é isso? Não entendi. Se tem aluno de ensino médio que frequenta a sala de recursos, tem? Alunos aqui na sala, na aula? Não, nas escolas, por exemplo. Tem algum aluno que está lá no ensino médio e que tem dificuldade e que são atendidos em sala de recursos? Existem esses alunos? Sim, temos sim. Exatamente. Temos sim. Ensino médio. Então, é nesse caso aí, ó. Os professores explicam
na sala, está o arquivo aqui, então esse mesmo arquivo pode ser entregue para o pessoal da sala de recursos. Pronto. O aluno vai para lá, ele pode fazer o seu reforço lá com o matemático, na mesma ideia, no mesmo tema que o professor trabalhou lá na sala. O professor não precisa mais fazer um novo planejamento, porque é só manipular os objetos aqui dos controles, que a atividade vai se modificando em vários formatos possíveis. Então, ele pode passar o tempo que ele precisar treinando, que ele vai crescendo automaticamente. E o que é melhor? Se o aluno tiver um computador em casa, pode levar isso para casa. Aquilo que nós não precisarmos ensinar para o aluno é lucro, né? Se ele conseguir aprender a treinar lá sozinho, maravilha. O que vocês me dizem aí dessa ideia? Muito interessante, bem bacana, professor. Eu já digo, tirando os cálculos, primeiro a meu ver, tirando os cálculos, dá para se trabalhar direitinho com a sala de recursos, né? Com as adaptações de cores, de tamanhos, de formatos, dá direitinho. Agora, para os cálculos, aí deixa para os matemáticos. Isso, Geisa. Essa ideia aqui que eu estou falando para eles é porque assim, o professor na sala ele vai mostrar como seria feito esses cálculos aqui, qual seria o procedimento. E lá na sala de recursos ele poderia fazer esse treinamento, né, de otimizar o tempo. Exatamente, Lucas, otimizar o tempo aí. Então, eu poderia dizer assim, que só de o professor não ter que apagar a lousa lá para poder construir uma nova matriz, para poder trabalhar, já é, moço, já é o céu, né? E ter essa dinâmica de você poder ocultar, visualizar um resultado ou não, isso aqui, moço, isso aqui pode nos ajudar demais, né? Bem, então aqui estamos. Então, eu mostrei para vocês uma maneira de construir matrizes, usando a caixa de entrada aqui, certo? Essa é uma das maneiras de você construir essas matrizes. Eu vou apagar agora aqui, eu vou deixar minha visualização. Eu vou apagar essas matrizes todas que eu construí aqui, tá bom? Se vocês depois forem treinar para poder replicar, reproduzir essa construção, podem depois ver a gravação no site, e aí vocês vão seguindo os passo a passo que vocês vão dando conta de construir do mesmo jeito. Mesmo jeito não, vou dar conta de construir melhor, tá bom? Então, eu vou apagar aqui as matrizes, o texto aqui, vou apagar essas caixinhas. Vou apagar essas listas aqui também, vou deixar só os controles deslizantes aqui. Pronto. Vou mostrar para vocês agora outra maneira de vocês fazerem também elementos matemáticos com muita, vamos dizer assim, com muita qualidade. Porque uma coisa que eu digo para vocês é que se vocês forem usar um editor de texto como o Word, e quem não tem aquele domínio daquela barrinha de ferramentas de matemática do Word, é muito complicado você fazer os elementos matemáticos no tamanho e no formato específico. Tá? O GeoGebra também tem aqui uma forma muito bacana de inserir esses formatos exclusivamente matemáticos. Como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Vocês vão acessar aqui agora, olha, essa mesma categoria de ferramentas, a penúltima, vai vir aqui em texto, clica em texto. A gente chama isso de texto dinâmico. Vocês vão perceber por que da ideia de texto dinâmico. Eu vou colocar aqui agora, observe, abriu para mim uma caixinha que é muito simples, os controles que tem aqui, bem poucos controles. E aqui dentro da minha caixa eu vou editar o que eu quero. Eu vou construir o meu texto. A diferença dessa caixa é que ela permite construir um texto que contenha variáveis, tá bom? O segredo do GeoGebra nesse texto aqui é esse. É que o texto ele pode ser um texto dinâmico. E eu chamo de texto dinâmico aquele texto que interage com as variáveis. Que à medida que a variável modifica de valor, o texto também modifica. Então, para vocês acessarem essas ferramentas, vocês vão vir aqui, ó, e deixar essa caixinha da fórmula LaTeX marcada, por exemplo.
Porque com essa caixinha marcada, ele me dá um formato matemático. Eu vou só dar uma ideia para vocês aqui. Eu vou digitar o texto assim, olha, soma. Só esse texto soma. Olha para o formato de visualização aqui embaixo, na caixinha de baixo. Agora eu vou marcar essa caixinha da fórmula LaTeX aqui e veja como vai diferenciar esse meu nome aqui embaixo. Olha, deixando marcado. Tá vendo? Mudou a fonte. Ficou uma fonte, eu chamo assim, matematizada. Olha, eu vou desmarcar ela aqui agora e vou escrever aqui novamente só o X. Aquele X, olha aqui, esse X aqui não é normalmente o X da matemática. Agora marque a formulazinha LaTeX aqui para vocês verem. Olha o X que apareceu aqui. Aquele Xzinho é gostoso de se fazer nas nossas atividades, nas nossas explicações lá no quadro. Então, o segredo dessa caixinha aqui, Fórmula LaTeX, é para isso, para deixar o meu texto com formato matemático, tá bom? Me diga aí se entenderam esse segredo aqui. Vou repetir, ó. Eu venho aqui nessa penúltima classe de ferramentas, vou selecionar texto, clico na minha área na janela de visualização, e se eu quero um texto comum, tá? Com a fonte comum, eu vou deixar normalmente, não marco a minha fórmula LaTeX. Mas se eu marco aqui a fórmula LaTeX, olha o que acontece. Ele muda a fonte e olha a visualização aqui, o que aconteceu. Ele ligou as minhas duas palavras. Aqui em cima, quando eu digitei, tá normal, texto comum, com espaço. Na fórmula de texto LaTeX, que é uma forma bem interessante de visualização, ele não reconhece o espaço simplesmente assim, como vazio. Como é que eu tenho que informar o espaço aqui no meu texto, nesse formato matemático? Eu coloco uma barra invertida, certo? Olha, dou um espacinho, coloco uma barrinha invertida. Olha lá, tá vendo? Ó? Inseri essa barra invertida aqui e aqui embaixo, então, já apareceu o espaço entre as duas palavras, texto comum. Tudo bem até aí? Ok. Sim, professor. Jóia. Tranquilo, professor. Só um detalhe bem aí, professor. Fala. Com essa barra invertida, você está na mesma linha, dá o espaço, né? Isso. Para colocar a barra dupla, ela passa para a linha de baixo. Tira a muda de linha. Isso, exatamente. Então, vamos exemplificar o que o professor falou aí. Suponha que eu queira fazer um texto que tenha duas linhas. E eu vou escrever aqui, ó, texto 2. Pronto. Aqui eu escrevi na linha de baixo, querendo que ficasse nesse formato. Mas na visualização, o texto continua na mesma linha. O texto 2 continua na mesma linha. Como é que você vai informar para o GeoGebra que quer essa parte do texto aqui na linha de baixo? É justamente fazendo o que o professor Giordani falou. Colocando aí duas barras invertidas ao mesmo tempo. Ele informa que é uma quebra de linha, tá bom? Aí o texto seu vai aparecer lá embaixo. E eu vou colocar aqui entre o texto e o 2, mais uma barrinha invertida, dá um espacinho, e aí vai separar as palavrinhas. Isso vai ser importante para você em muitas vezes, tá bom? Muitas vezes vai ser importante isso daqui, dependendo da situação que você estiver precisando. Beleza, então, feito essas considerações aqui de como colocar um texto nessa fórmula LaTeX, o que eu quero fazer, por exemplo? Eu quero construir uma matriz agora com esses elementos aqui A, B, C e D, que apareça em forma de texto. E não quero usar o campo de entrada. Eu não gostei de colocar com aquele formato de chaves, então você pode usar esse outro formato que eu estou falando para vocês. Então, eu quero agora aqui, olha, vou chamar assim, a matriz A, colocar aqui, é igual, estou digitando normalmente. Olha. Aí, eu preciso agora de ter alguma coisa que represente a minha matriz, que seria os colchetes. Eu venho aqui, tenho todo esse conjunto. Deixa eu deixar alguém entrar aqui que está pedindo aqui, pessoal. Aí o professor Giordani, que tinha saído aqui. Ou ele está entrando com outra... Acho que já entrou.
Saiu e entrou de novo, professor Jordani? Deve ter caído lá. Beleza. Então, eu vou inserir aqui, olha, um elemento aqui dessa caixinha LaTeX. Perceba que aqui no texto não tem como eu inserir isso. Eu vou aqui, olha, nesse menuzinho da fórmula LaTeX, e aí eu escolho o que eu quero colocar. Eu quero colocar raiz, quero colocar fração, eu quero colocar o quê? Eu quero colocar parênteses, eu quero colocar um símbolo, por exemplo, de um determinante. Então, eu vou usar aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho vários símbolos que eu posso utilizar aqui. Então, eu vou usar o símbolo de determinante normal aqui, que seria uma barrinha, né? Vou botar aqui. Esse símbolo, olha a linguagem do LaTeX aqui, pessoal, como é que aparece, olha. Esse barra left aqui, olha, e um tracinho, significa o quê? O bastãozinho da esquerda. Left da esquerda. Essa parte aqui, ó, barra invertida, right, e o bastãozinho aqui quer dizer o bastãozinho da direita. E aqui no meio, olha, no meio eu vou inserir os meus objetos. Legal? Então posso fazer isso. Então se eu escrever assim, ó, colocar uma vírgula aqui, ó, e colocar um B, tá vendo? Ele vai aparecendo aqui embaixo para mim. Mas aqui entre os dois, eu quero inserir mais uma coisa, eu quero inserir uma matriz. Vou colocar aqui uma matriz 2 por 2, por exemplo. Tá aqui, ó. Olha como fica a minha linguagem no formato de programação aqui, olha. Esse é o símbolo de uma matriz, tá vendo? E aparece aqui o A, o B, o C e o D, que são os elementos da minha matriz. Que são os mesmos que estão aparecendo aqui embaixo. Só que eu quero que esse A aqui seja o meu elemento A, o meu número, que está aqui definido como o controle deslizante A. Eu tenho que substituir ele. Eu vou apagar esse A, que era texto comum. Venho aqui nesse menu de objetos. Tudo que eu já coloquei na minha janela de visualização aqui é um objeto. E eles vão estar listados aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse Azinho aqui que eu estou selecionando agora, ele é um objeto, não um texto. Quando ele é um objeto, ele fica assim, com essa caixinha, tá vendo? Ó? Ele ficou um retângulo envolvendo o meu A. Observe que essa letra B aqui, olha, não tem retângulo envolvendo ele, então ele não é um objeto, tá bom? Então eu vou apagar esse objeto. Observe que o meu B aqui, olha, é uma letra qualquer, essa mesma letra que está aqui em cima. Se a gente apagar esse B e inserir o objeto B, agora, o meu objeto B é um número, tá vendo? Ele é 0 aqui. Quando eu fiz essa troca, já apareceu o 0 aqui. Olha as duas barrinhas aqui para dizer que já vai ser na próxima linha. Eu vou colocar agora aqui, apagar esse C e colocar o objeto C, tá ali. E a mesma coisa, vou apagar a letra D e colocar o objeto D. Pronto. O nosso determinante está construído. Tá vendo? Então aqui eu dou o OK e já tenho o meu texto do determinante já feitinho aqui, ó. Se eu mudar agora o valor do A, do B, do C aqui, eu já vou ter um determinante escrito aqui, formatado certinho. Vou aumentar de pequeno para bem grande. E vocês percebam aí que é de manipulação fácil. Quer ensinar os meninos a calcular o determinante? Pronto, tá vendo? Então, essa é outra maneira de vocês construírem elementos matemáticos aqui. Não apenas matriz, mas qualquer elemento matemático que vocês tiverem necessidade de fazer. Então, aqui eu tenho, olha, o meu elemento sendo o A na primeira linha, A e B, C e D na mesma ordem. Se é determinante, por exemplo, eu posso fazer então o seguinte: como é que você calcula um determinante? Eu vou escrever aqui agora, assim, eu vou definir uma variável aqui. Eu vou dizer assim, a minha variável determinante, olha só, determinante, eu vou chamar aqui de A. Vai ser igual a quê?
seria quem? O A vezes o D, não é isso? A vezes D. Olha lá, quando eu coloco o A vezes o D ali, ele já me pinta o A e o D de azul, porque são variáveis. Aí vai ser menos o C vezes o B, ou B vezes C, né? Tanto faz. B vezes o C. Aqui estaria a nossa expressãozinha do determinante. Se eu der um Enter aqui agora e não tiver nenhum erro ali, ele vai calcular para mim. Não, ele pediu um controle deslizante para o A. Não quero, eu quero cancelar. Então eu vou tirar esse A daqui, vou colocar um A diferente. Vou colocar assim um Azão maior aqui, ó, det-A. Pronto. Ele já me dá um valor do determinante aqui, ó. Então o determinante de A é 4. Eu vou arrastar esse texto para cá, para debaixo da minha matriz de determinante. Aumentar o tamanho dele aqui um pouco. Vou deixar a caixinha dele coloridinha, uma cor que seja agradável para todos os olhos que estejam olhando. Eu vou botar uma corzinha mais marronzinha. E olha o que acontece ali. Se eu modifico um elemento da minha matriz ali, o valor do determinante é calculado automaticamente ali também, ó. Beleza? E eu posso esconder esse determinante usando a caixinha para exibir. Vou colocar aqui caixinha para exibir. Eu vou escrever assim, ó, determinante da matriz A, por exemplo. E aqui eu vou dizer que quero que o meu texto 2, né, que é esse texto aí, seja influenciado por essa caixinha. Então tá aqui, ó, marcando aqui, desmarcando, ela vai ocultar ou exibir o nosso determinante. Pronto. Então eu posso usar a ideia de determinante, posso usar a ideia de matriz para poder fazer o que eu precisar aqui, para ficar bem dinâmico. Ó. Então o texto fica dinâmico do jeito que você precisar. Que tal? Muito bom, professor. Ganha tempo ou não ganha? Oh, se ganha. Legal. E olha a quantidade de falar assim, de vezes que você pode alterar um determinante desse. Por exemplo, suponha que nesta aula você esteja interessado que eles consigam aprender 100% de determinante, de cálculo de determinante de matriz 2x2. Você não vai precisar fazer uma lista de atividades com eles, entregar na mão deles para eles poderem calcular. Vocês vão calculando juntos, brincando ali de movimentar, brinca de trocar os números, pede para eles. E agora, qual o número que eu coloco aqui nessa primeira linha? Qual o número que eu coloco na outra? E se eu colocar tudo negativo, como é que fica? Fica mais difícil, fica mais fácil? Se eu colocar tudo positivo? Então, vai fazendo essa brincadeirinha com eles, que deixa eles participarem, deixa eles clicarem aqui para ver se o resultado que ele achou tá legal, se não. Ou seja, faça movimentar na sala, porque aí eles vão estar interagindo com você. É aquele protagonismo que a gente quer tanto que aconteça, né? E o GeoGebra pode facilitar esse dinamismo na sala. Professor? Sim. Fazendo lá no controle deslizante, aquele incremento lá de 0,1, aí vai entrar aí a questão dos decimais, né? Isso. Aí teria como, nesse controle deslizante aí, fazer com que ele mostre aí uma fração? Beleza. Professor, sou sempre com perguntas maravilhosas. Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui. Eu vou criar um novo. Eu vou apagar tudo isso aqui. Vou começar do zero, para não ficar pegando coisas aqui aleatórias. Vamos criar um controle deslizante. Está aqui.
eu tenho 3 opções para o controle deslizante. Ele é um número, um ângulo ou um número inteiro. Se eu deixar aqui no número e não marcar mais nada, por exemplo, e der um OK, esse meu controle deslizante vai variar de décimo em décimo, por natureza do GeoGebra, viu? Eu nem preciso dizer que é para ele variar de 1/10, que ele já vai variar automático aí. Então, eu vou deixar essa possibilidade aqui em aberto, ou eu venho aqui no controle deslizante, coloco ele como número, deixo o valor aqui que eu quero, de menos 5, por exemplo, a 5, ou qualquer valor mínimo ou máximo, e coloco o incremento dele aqui de 0,1, se você quiser trabalhar com os décimos. Certo? Legal. Agora, vou dar um OK, ele vai estar aqui. Vou colocar outro controle deslizante para ser o meu número inteiro de novo, vou chamar ele de B, incremento 0,1 novamente. OK. Meu controle C, vou botar aqui o C aqui, de novo 0,1. Lembra de colocar o ponto e não a vírgula, viu? E depois o D 0,1 também. Beleza, então eu já tenho meus 4 controles deslizantes que são decimais agora, eles não vão mais variar com inteiros. O que é que vocês precisam fazer se vocês querem exibir esse resultado aqui como fração? A dica é a seguinte, olha, é usar outras ferramentas do GeoGebra para poder solucionar esse seu problema aí. Vamos pensar o seguinte. Tem uma expressão aqui do GeoGebra que é chamada de denominador e numerador. Então, quando eu começo a digitar aqui no campo de entrada, eu vou digitar assim, olha, denominador, vou escrever assim, ó, N representando o numerador. Vou até colocar de letra maiúscula. N, underline, A. O que quer dizer isso? É o numerador do meu número A. E vou digitar aqui, vai ser igual, aí eu vou digitar o nome, numerador. Quando eu começar a marcar o nome numerador, ele já vai me dar a lista de todas as funções que começam com essas 3 letras. E a primeira delas está aqui, numerador de um número. Eu vou selecionar ela, e onde está selecionado aqui todo esse número, eu vou dizer que eu quero o A. Então, eu vou colocar A ali, olha. Numerador do número A. Vou dar um Enter. Veja, eu criei um novo número aqui, que é o numerador desse A, que era 1,1, então está aqui, o 11 vai ser o numerador dele. Agora, eu vou criar outra variável, chamada D, maiúsculo, denominador, underline, A. Esse underline é só para criar o índice lá embaixo, tá vendo? Observe que o Azinho está ficando bem pequenininho ali. Denominador vai ser o meu D maiúsculo, underline A. Vai ser igual. Agora eu vou digitar denominador. Pronto, olha. Denominador de um número. Então, eu vou selecionar essa opção e o meu número vai ser o A também. Tá vendo? Então, o GeoGebra tem uma maneira de separar as duas partes de um número racional. O numerador e o denominador. Então, já separei aqui, ó, o denominador e o numerador. Isso do número A. Do número B, eu tenho condição de fazer a mesma coisa, do número C, a mesma coisa, certo? Eu vou fazer mais uma vez com o C, por exemplo, e aí depois, quando vocês estiverem treinando, vocês vão fazer com os outros que vocês quiserem, e vão me dizer se entenderam. Quando eu terminar de fazer aqui, vai me dizer se entenderam ou não. Vamos repetir o processo. Eu quero agora, de novo, o denominador, letra maiúscula, underline, agora eu quero o denominador do número C, que é esse meu carinha aqui, certo? O C. Então, o denominador do C vai ser igual, aí eu chamo a função denominador de novo, denominador. Não preciso nem escrever todo o nome, ele já vai me dar a sugestão. Eu seleciono ela e digo que o denominador agora é do número C. Pronto, ó, viu? Ele já ficou azulzinho aqui, ó. Vou dar um Enter, ele já vai aparecer aqui na minha janela de álgebra. E agora eu vou pedir o numerador, underline, C, o numerador do C também. E a função é a função numerador. Aqui, ó. Numerador do meu número C. Vou dar um Enter.
E vou agora parar e fazer a pergunta. Entenderam como é que eu faço a extração do numerador e do denominador de um controle deslizante? Ficou claro para vocês aí, galerinha? Para mim ficou. Ficou. Maravilha. Agora vamos para a mágica da nossa, da nossa matriz ou do nosso determinante. Deixa eu colocar esses controles deslizantes aqui em um tamanho um pouquinho menor. Selecionar os quatro, só para ficar mais agradável à vista. Vou colocar ele aqui com a largura de 50. Eles ficaram pequenininhos, eu consigo colocar eles mais numa beiradinha aqui assim. Tá ficando aí organizadinho. Pronto. Eu vou pedir daqui aqui. Vamos lá agora. Inserir um texto. Tá vendo? Um texto. Vou colocar aqui. Dentro desse texto agora, eu vou digitar o que eu quero. Então, primeiro eu quero uma matriz que se chama A. Então, vou colocar o A igual. Eu quero agora aqueles parênteses grandão, tá vendo? Ó? Que vai ser a minha matriz. Então, eu vou colocar os parênteses aqui. Veja que eu pedi os parênteses, aqui na programação em cima, ele me dá o controle, geralmente é em inglês, e aqui embaixo ele já me dá a visualização, que é os parênteses, tá vendo? Aqui embaixo agora, aqui no centro, por exemplo, eu vou escrever os elementos que eu quero que seja a minha matriz, tá bom? Bom, já que vocês querem exibir esse número A aqui no formato de fração e não de decimal, então, ao escrever aqui a sua matriz, vocês vão fazer assim. Vocês vão pedir para inserir aqui, olha, vão inserir uma fração. Tá aqui, ó. Vão inserir uma fração aqui na sua construção. Olha como é que é a fração aí. É barra invertida, frac, abre uma chave para o numerador, abre outra chave para o denominador, certo? No lugar do Azinho que está escrito aqui, eu vou apagar ele, que é só um texto, tá vendo? E vou pedir um objeto. Que objeto que eu quero no numerador do meu primeiro elemento? Que é o A aqui, olha. Vou pedir o numerador do A, que está bem aqui, ó. N, underline A, tá vendo? Então, seria isso daqui, ó. Pronto, já coloquei ele ali. No lugar do B, eu vou pedir o denominador do A, que é o objeto aqui, ó, na classe dos objetos, denominador de A, que seria o DA. Pronto, já apareceu. Aqui o meu número A é 3/4 negativo, e apareceu aqui a fração menos 17/5. Olha, mudando aqui o 3/4, ele não mudou ainda porque eu não fechei a caixinha aqui de construção do texto. Mas vamos continuar. Beleza, já coloquei aqui o meu primeiro elemento. Se eu colocar agora aquele Ezinho bonitinho, cadê aqui? Vou escrever aqui. Ele está apagando aqui, deixa eu ver, colocar uma barrinha invertida. Deixa eu ver aqui ele não está aceitando eu escrever, só escrever aqui. Deixa eu colocar outro objeto aqui para ver se ele vai aceitar aqui rapidamente. Olha aí, só colocar a barrinha para poder inverter ali. Deixa eu ver se ele vai aceitar agora fazer as barrinhas duplas para a próxima linha. Ó, já aceitou ali, ó. Eu vou colocar agora aqui o próximo elemento da minha matriz. Quem seria o próximo elemento? Olha, aqui seria o C, né? Perdão, aqui não. O objeto C. Pronto.
dê as duas linhas, as barras invertidas aqui, e vamos construir agora a linha de baixo, que seria quem? O meu B, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o meu objeto B, está aqui, e vamos para o D, não foi que nós tiramos A, B, aqui seria o B, troquei a ordem aqui, perdão. Aqui seria o meu B, embaixo seria o C, mas o C é o que está em forma de fração, né? Então, vamos inserir outra fração agora aqui. Nesse caso aqui, eu vou inserir outra fração, e no lugar do A aqui novamente, eu vou colocar o numerador do C. E depois o denominador do C no lugar do B aqui. Objeto, denominador do C. E finalmente, vamos colocar ali o último, que é o D. Objeto D. Que está em decimal também. Pronto, seria mais ou menos assim. Eu vou dar um OK aqui. Ele apareceu aqui. Não ficou muito charmosinha, porque eu fui tentar colocar as frações individuais, as matrizes individualizadas, e acabou que ela ficou um pouco extensa. Mas agora eu posso mostrar para vocês como é que vocês fazem usando a matriz mesmo, e ela vai ficar legal. Mas o fato é que vocês agora conseguem. Eu manipulando aqui o controle A, a gente vai fazer ele aparecer em formato de fração, tá? Manipulando aqui o B, ele fica em decimal, manipulando o D, também está decimal, e manipulando o C, ele está também em formato de fração. Então, o segredo para vocês fazerem aparecer as frações é isso: você extrai o numerador e o denominador de um número, que seria o controle deslizante, e em seguida você monta ele separado. Deixa eu fazer essa bichinha ficar mais bonitinha, que ela ficou muito feia aqui desse jeito. Vamos de novo aqui. Vou botar aqui uma matriz B, por exemplo. Tal. Deixa eu colocar aqui logo. Matriz 2x2. Vou já pegar ela aqui no formato de matriz 2x2. Ele já aparece aqui. Aí no lugar do meu A, que seria isso aqui, ó, eu vou inserir aqui, por exemplo, vou apagar ele e vou inserir uma fração. Aí no lugar do A, eu coloco o numerador do A, que seria esse objeto aqui, ó, objeto NA. No lugar do B, vou apagar e colocar o objeto numerador do denominador do A. Pronto, ele já vai aparecendo aqui certinho. No lugar do C, né? Agora outra é o B, vai continuar sendo o objeto B normal. Aí, no lugar do C, eu vou apagar o C e inserir uma fração. Aqui, inserir uma fração. De novo. Tiro esse A e coloco o numerador do A, que no caso agora é o do C. Numerador do C. E no lugar do B da fração lá, eu vou colocar o objeto denominador do C. E no lugar do D, eu vou tirar o D e inserir o objeto D. Pronto, tá observando que a minha matriz agora já ficou aqui bem mais organizadinha um pouquinho. Ainda faltou os parênteses, porque eu deveria ter selecionado os parênteses aqui, não é isso? Então eu vou fazer o quê? Eu vou copiar todo esse conjunto aqui, mas observe que ele não copia os objetos. Ó. Eu deveria ter inserido os parênteses primeiro. Mas já ficou uma matriz, já ficou uma organização um pouquinho mais charmosa do que essa daqui. Que essa daqui já ficou meio desproporcional. Mas só faltou eu inserir os parênteses primeiro, que eu esqueci de inserir. Mas responde aí, professor Jordânio, se dá para colocar um número decimal em formato de fração? Sim, deu sim. Eu fiz aqui, professor. Consegui. Pode botar o parênteses bem aí depois do barra left. Aí tu pode abrir o parêntese. Maravilha. Vamos fazer bem aqui. Texto aqui. E fecha ele depois do barra right, lá no finalzinho. Barra left. E abre o parênteses aqui.
Isso. E lá no finalzinho, Aqui no final eu vou colocar barra right e right. fecha parêntese. Dá certo. Fecha os parênteses. Pelo menos aqui o meu deu. Acho que eu esqueci deu um espaço a mais aqui. Barra left. Acho que é isso daqui. Código de programação, se não ficar bem escrito, ele não dá certo. Eu dei um espaço demais aqui para ele, ele não vai. Professor, entre o. Bem aí, bota bem no comecinho. Depois do barra left, parêntese, aí você dá um espaço. Bem, isso. Ok. E vai lá no finalzinho. Depois que fecha o último, o colchete, a chave, dá um espaço e o barra right fica junto. Juntinho, né? Isso. Vamos ver se ficou. Vê se agora funciona. Mesmo assim, ele não apareceu aqui ainda. Então deve ter alguma coisinha. Deve ter algum erro de colocar aqui, mas daria certo, é porque É só colocar lá no começo, quando for fazer, coloca logo o parêntese. Isso. Depois Coloca passa isso, comando, daria certo. dá certo. Depois, para corrigir no meio do caminho, fica mais complicado. Mas tudo bem. Tranquilo, então, né? Então é possível escrever em formato de fração dessa maneira. É uma das maneiras que eu uso para poder fazer fração aqui no GeoGebra, seria separando o numerador e o denominador. Tranquilo assim? Para vocês, pessoal? Perfeito, professor. Ok. E estamos aí no limite do nosso tempo, né? Proposta até as nossas... A gente já foi passar, né? Era até as 9 horas. Passou 28 minutos, professor. Eu me empolguei aqui pensando que era... Tá empolgado aqui, nem percebeu o tempo passando. Nem percebeu o tempo passando, me perdoe aí. Mas é isso, pessoal. A nossa proposta hoje era trazer essas duas partes da oficina. Uma parte voltada mais para a parte básica dos meninos que estão iniciando, fazendo uma artezinha ali com a reflexão de objetos, colorindo, e outra parte levando mais para os meninos do ensino médio com aquilo que dá um pouco mais de trabalho. Mas uma vez construída um objeto educacional desse, você vai só aperfeiçoando ele ao longo do tempo. Olha, isso aí vai deixando material para o resto da sua vida, certo? É o seu arsenal, as suas armas secretas. Beleza? Então, por mim, estaria finalizado. Vocês, deixa eu colocar logo aqui a frequência de vocês rapidão. O tempo é precioso, mas vocês são poucos hoje. Vai dar para poder fazer a frequência bem rápido, bem tranquilo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Animei tanto aqui no negócio que nem a frequência eu não coloquei logo no início, né? Aí, pessoal, acessem e façam aí a sua frequência, por favor. Se quiserem falar alguma coisa a mais, é de vocês a fala, viu? Se foi útil para vocês hoje essa nossa oficina, essa nossa conversa ou não, tá bom? Está com vocês aí, se quiserem se manifestar, fica à vontade. Para mim foi útil, professor, muito boa. Eu estava até pensando naqueles arquivos que nós produzimos naquele módulo 1, com esses comandos aí, eu acho que eles teriam ficado até um pouco melhor. Ótimo. Então, já é uma possibilidade de melhoria, tá vendo? Então, isso é muito bacana, professor. Professor Antônio, beleza para você também? Beleza, então. Então, vou pedir permissão para vocês para parar de gravar. A Lindionesa está chegando, só para dizer tchau. Professor Lindionesa, estamos terminando a nossa oficina, mas você pode ver a gravação, tá bom?